Beleza, galera? Hoje é dia 31 de janeiro de 2019 e hoje, na minha opinião, a revista Época cometeu um crime ao acusar a ministra Damares Alves de ter sequestrado a Lulu, a menina de 20 anos que é cuidada por ela como se fosse filha. O pessoal aí da época foi lá na tribo do Xingu, entrevistou alguns índios lá e a avó dessa menina, Lulu. E agora eles estão falando que eles não consentiram com a saída dela da tribo. Eles dizem que uma amiga da Damares Alves foi lá na época e viu lá que os dentes dela estavam todos destruídos e foi levar ela para um tratamento na esperança de que ela voltasse um dia. Mas nunca voltou. Essa é a acusação. O que aconteceu foi o seguinte: essa amiga da Damares foi nessa tribo, viu lá a menina que estava ruim, levou para fazer um tratamento, só que não foi só tratamento dentário. Ela também estava desnutrida e também estava com outros problemas de saúde. Tudo indica que se ela continuasse na tribo, ela seria morta. Por quê? Tira da sua cabeça essa imagem fantasiosa do índio sendo uma pessoa maravilhosa, vivendo no paraíso na terra, porque não é assim. Os índios até hoje, eles matam crianças deficientes, eles matam crianças doentes, bebês, eles matam idosos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Então o que aconteceu? A menina foi para Brasília. Em Brasília a ministra Damares Alves a conheceu e a partir daí ela começou a morar lá porque também ela queria estudar. Ela queria o que a maioria dos índios querem, que é o quê? Sair daquela vida rústica do meio do mato para ir para uma cidade, como todo mundo quer, pô. Ou você quer ir para o meio do mato aí? Aí a pessoa, não, eu gosto de morar no mato, tá bom, mas aí vai na fazenda, no hotel, fazenda, né? Aí é diferente, eu quero ver você morar no mato rústico, sem ter condições de nada, e eu quero ver. Cadê o esquerdista que não vai morar lá no meio do mato lá pra falar que é bom? Então, hoje em dia, os índios brasileiros, eles são usados como massa de manobra, da mesma forma que os idiotas úteis da esquerda são usados também. Então o índio, tira da sua cabeça isso. O europeu veio e dizimou os índios que viviam aqui no paraíso e tudo mais. Quando os europeus vieram, eles tinham mais de 1000 anos à frente de evolução dos índios. Os índios nossos viviam aqui na pior escassez de tudo. Inclusive tinham tribos canibais aqui. E fora isso que eu acabei de falar, que eles matam até hoje os velhos e crianças e tudo mais. O que acontece? A Damares começou a cuidar dela, divulgaram uma nota pelo Ministério da Mulher falando que ela não é adotada, ela tem apenas um laço, uma relação socioafetiva com a menina e cuida dela como se fosse filha, mas não entrou com o processo de adoção. Sabe por quê? Porque a FUNAI não autoriza branco, e branco aqui eu não estou me referindo só à tonalidade da pele, eu estou falando branco quem não é índio, a adotar crianças indígenas. E isso causa um transtorno danado, inclusive na vida e na saúde e no bem-estar dessas crianças, que não podem sair da tribo, mesmo tendo gente disposta a adotá-las. Dia 4 de julho de 2016, saiu aqui uma matéria falando o seguinte: adoção de crianças indígenas fora da aldeia não pode ser ignorada. Eu vou deixar o link aí na descrição. No decorrer da matéria, ela vai falar justamente isso que eu estou falando. A burocracia para você conseguir adotar uma criança indígena. Então eles preferem, com a desculpa de que vai destruir a cultura indígena, eles preferem deixar ela na tribo e morrer lá de fome, de inanição, de tudo que não presta, abandonada, do que abrir a possibilidade dela ser adotada por uma família que mora fora da tribo. Isso é um crime que acontece. É um crime. E para mim, a revista Época está cometendo um crime ao acusar a Damares de ter sequestrado a menina Lulu. Além disso, expondo a menina a uma situação vexatória dessa aqui. É um absurdo. A ministra Damares, com certeza, nessa legislatura, ela vai sofrer demais, porque ela é a que está atacando justamente esses grupos que dizem defender as minorias. Então não se espante se todo dia sair alguma coisa tentando denegrir a imagem da ministra Damares Alves. Então a preocupação deles, desse grupelho aí, não é ela ter cuidado de uma criança, e por sinal muito bem. O problema é ter tirado a menina de uma tribo. Aí não pode. Eu queria falar um pouco a respeito de uma conversa que eu tive com uma conhecida minha de
altíssima confiança, ela pediu que eu não revelasse quem é, porque ela trabalha numa missão, numa tribo indígena. Inclusive eu já fui nessa tribo indígena 2 vezes na minha vida. Eu fui lá, eu vi como é que é. E ela falou comigo, ano passado ela veio aqui para São Paulo, nós conversamos, isso foi dia 15 de setembro de 2018, e eu deixei anotado as informações que eu tirei com ela, porque eu sabia que uma hora eu acabaria usando isso. Então ela falou de várias curiosidades, ela falou a respeito da mudança de portas na casa quando morre alguém, ela falou sobre as ferramentas que eles colocam embaixo do caixão quando quer vingança de um e do outro, tudo mais. Só que o que chama a atenção ela fala que até hoje os índios matam os filhos indesejados, os doentes e velhos, os idosos que não podem mais contribuir com nada. Ela falou que eles abandonam esses parentes nos hospitais, a não ser, aliás, abandonam nos hospitais a não ser que recebam benefícios, ou seja, às vezes eles cuidam desses idosos ou dessas crianças desde que recebam algum benefício social em troca disso, mas cuidam daquele jeito que você bem sabe. Ela falou, inclusive eles abandonam esse pessoal e recebem a aposentadoria dos filhos. O índio, ela falou, continuando outra informação, o índio ele mora precário no meio do mato. E aí ela fala, vai querer ficar lá? Eles preferem muito mais a cidade. Esse negócio que você vê o índio cocá, dançando, todo feliz, isso aí é uma ilusão. Isso aí é para te vender, porque ele sabe que você não vai lá na tribo, você vai achar que é assim que funciona lá, mas não é. Depois continuou. Falando, né, ainda dos idosos e tal, ela falou que às vezes eles abandonam no mato. Então a criança deficiente ou a criança indesejada vai lá, deixa no mato, ou o idoso deixa no mato para morrer. Ou às vezes eles deixam morrer de fome em casa mesmo. Eles veem lá um idoso lá que não contribui mais com nada, tá lá quietinho. O que eles fazem? Eles não dão comida para esse cara, deixam morrer de fome. Olha o absurdo. Beleza. Depois ela continuou, ela falou que a FUNAI não deixa branco adotar índio, que é o que eu já tinha falado. Ela falou que a laqueadura para índio é só depois dos 35 anos, de novo, com aquela desculpa de preservar a cultura indígena. O que acontece com isso? Eles não podem distribuir contraceptivos, né, o pessoal da missão, não podem distribuir contraceptivos só se os índios pedirem. Não tem planejamento familiar, e ela falou lá, tem índia, mãe, com 12 anos, com 35 ela já é avó. Então essa é a situação da realidade da maior parte das tribos indígenas que nós vivemos. E aí você se pergunta assim, você crê, você acredita? Primeiro, na grande mídia? Acredito que não. Por isso que uma reportagem dessa da época já é para você deixar em stand-by ali, antes de sair fazendo algum comentário aí. Segundo, você acredita no governo? Você acredita no Estado? Você acha que o Estado está muito preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar? Acredito que não. Agora, será que o Estado está muito preocupado com a saúde e bem-estar dos índios? É óbvio que não. Eles querem utilizá-los como massa de manobra. É o que o Bolsonaro fala. Eles demarcam as terras, o índio vive lá aprisionado. Fora que eles vivem sendo explorados por esses grupos de ONGs, de direitos humanos, entre aspas, dessa cambada aí que precisa deles para ter uma moeda política ali, conseguir uma grana do governo e aí atender aos seus próprios interesses. Então, está aqui a minha opinião a respeito. Um absurdo isso que aconteceu. Estamos aqui para tentar contra-argumentar. Forte abraço e até a próxima.